Bem, nós vamos então caminhando para olhar esse último aspecto da tentação de Jesus e fazer tentar fazer uma conclusão. Eu sei que o horário agora não é o mais adequado, portanto, se você quiser cochilar enquanto eu estiver falando, fique à vontade, isso não me ofende. Uma vez, depois do culto da minha igreja, uma pessoa me procurou e me pediu um CD. Eu falei, mas CD? CD do quê? Ela falou, um CD. Eu falei, você quer ganhar um CD de presente? Quer que eu compre algum CD? Não, um CD seu. Eu falei, meu? Né? Você quer um CD meu? Que CD meu? Né? Falei, não, um CD assim, você falando. Eu falei, está falando o quê? Né? Sei lá, qualquer coisa. Falei, qualquer coisa? Ela, não, qualquer... Ela falou, o problema é o seguinte, eu sofro de insônia e quando você fala me dá um sono. E aí, ao invés de eu comprar remédio, eu fico ouvindo. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu voltei com raiva para casa aquela noite. Mas eu espumava de ódio dentro do carro, a minha esposa me acalmando. Eu falei, nunca imaginei ouvir isso a minha vida inteira. Mas, enfim, se você achar que é o remédio para a sua insônia, pode aproveitar agora, então. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Bom, alguns pontos importantes, falei para vocês que vou repetir. A importância desse evento, desse episódio. Jesus reconheceu sua importância. Certamente ele encontrava-se só, mas decidiu que o relato desse episódio seria necessário para mim e para você. É um evento que lança luz sobre a nossa vida, a nossa história, os nossos conflitos. Nós temos um inimigo, existem principados e potestades, não vivemos num mundo neutro. Todos os dias e todo o tempo nós temos que fazer escolhas, tomar decisões, escolher como é que nós vamos viver, como é que nós vamos responder ao Criador. Nós temos essas potências, esses poderes que procuram destruir e lançar suspeitas sobre tudo o que o Criador criou e tudo o que Ele criou é bom. Não é possível compreender a tentação de Jesus sem entender o seu batismo. Muitas vezes o nosso olhar para o batismo de Jesus é bem limitado, bem precário. Nós precisamos entendê-lo dentro desse processo através do qual Deus afirma a nossa identidade. É um conflito que se dá muito mais dentro de nós do que fora de nós. E Deus está sempre nos testando, nos levando a situações onde a nossa fé é amadurecida na medida em que respondemos apropriadamente a Deus, mas o inimigo sempre usa esses testes e essas provas para nos afastar de Deus.
E a sua estratégia é sempre despertar e cultivar em nós a suspeita, a desconfiança, o cinismo. Essa é a forma como nós, muitas vezes, respondemos a isso, né? Um irmão me procurou ainda há pouco, né, lembrando daquele texto de Malaquias 3:10, que muita gente usa, né, provai-me nisso, diz o Senhor, e usando isso para a gente colocar Deus à prova, né? Foi muito bom ele ter lembrado esse texto, porque o que o profeta está dizendo ali em nome do Senhor não é para colocar a fidelidade de Deus à prova, mas é para provar, para saborear a fidelidade de Deus. Uma coisa é quando eu aceito a fidelidade de Deus e a saboreio, eu a provo, eu a experimento. Isso é uma coisa. A outra, muito diferente, é colocar a fidelidade de Deus sob teste, sob prova. Uma coisa é quando eu saboreio essa fidelidade, provo dela, experimento essa fidelidade. A outra coisa muito diferente é quando eu desconfio dela e crio testes para validá-la. E, via de regra, esses testes são determinados por mim, por nós, os critérios, os meios de avaliação. E isso é uma armadilha perigosíssima. Depois eu me lembrei de um episódio quando a minha sogra estava com câncer, pouco antes dela falecer, e minha sogra, uma mulher muito crente, com uma fé muito singela, porém muito firme, muito clara. E eu estava em Goiânia com a minha esposa, visitando-a, estávamos no hospital, ela estava aguardando a maca para a implantação de um catéter para receber os medicamentos. E pouco antes da maca chegar, um pastor já conhecido meu, conhecido da família, já de muitos anos, ele entrou para fazer uma visita a ela, um pastor que tornou-se uma pessoa muito conhecida, muito famosa. E ele então começou a dizer para ela que ele iria orar por ela para exigir, reivindicar de Deus a sua cura, que ela tinha direito a isso, que Deus a havia criado e ela, como filha de Deus, ela tinha direito a isso e que ele iria reivindicar essa cura a ela. E ela, já um pouco fraca, mas dizendo, meu filho, está bem, se Jesus me levar, está ótimo. Se ele me conceder mais uns anos de vida, está bom também, mas eu estou muito bem, eu estou feliz. E ele insistindo com isso, e a maca chegou, e ele acabou, orou, reivindicou, ela foi para a maca e foi para o centro cirúrgico. Ficamos ele, eu e uma tia da minha esposa na sala, e eu já o conhecia de anos atrás, embora a nossa convivência tenha sido assim, praticamente inexistente nos últimos quase 40 anos, mas passamos uma boa parte da nossa juventude juntos. Eu disse para ele, falei, é curioso, né? Que quem reivindica direitos são os bastardos, nunca os filhos. Os filhos sabem quem eles são. Sim, essa linguagem sua é uma linguagem que para mim não soa muito bem. Porque uma pessoa que não se vê como um filho, ele então acaba querendo reivindicar os seus direitos. Mas quem sabe que é filho nunca se preocupa com isso. Nunca. É aquilo que o pai da parábola do filho pródigo disse para o filho mais velho: o que é meu é seu, sempre foi. Talvez você não tenha aprendido até agora a usufruir dessa intimidade, de toda essa realidade, e daí, no caso da parábola,
a sua frustração, a sua revolta. E no caso de muitos outros, a insegurança da fé, ou talvez até a inexistência da fé, leva algumas pessoas a agirem como verdadeiros bastardos, porque talvez nunca ouviram uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho, e o filho em quem eu tenho um grande prazer. Então, sim, é claro que nós experimentamos, nós provamos, nós saboreamos a fidelidade de Deus todos os dias, todos os momentos. Ele é fiel, sempre. Agora, colocá-lo sob teste, para fazer com que ele seja aquilo que eu julgo que ele deve ser, partindo do pressuposto de que a minha justiça é melhor do que a dele, as minhas respostas são mais sábias do que as dele, que os meus caminhos são melhores do que os dele, e eu quero testá-lo em relação aos meus caminhos, aos meus pensamentos, às minhas ideias, é então diminuir e reduzir Deus a essa percepção limitada e medíocre que muitas vezes somos levados a fazer. E nessa última tentação, nós vemos essa relação tensa que existe no poder do amor, no poder da entrega, no poder da submissão ou no amor pelo poder. Isso é uma área que permanece sempre num estado enorme de tensão entre nós. Então, o que nós vimos até agora é que o primeiro Adão não confiou, desobedeceu. E o segundo Adão confia e obedece. Na primeira tentação, Jesus responde dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Mesmo que, naquele momento, ele não tivesse nada para comer, mesmo que ele tivesse que esperar um pouco mais para se alimentar, ou mesmo que ele viesse a morrer de fome, a confiança nessa grande verdade, essa verdade imutável de que somos filhos e filhas amados por Deus, permaneceu. Na segunda tentação, ele é levado a testar, a tentar, a provar Deus em sua fidelidade e em seu cuidado. Mas Jesus, mais uma vez, ele deixa claro que ele não precisava ver sinais que atestavam ou que validassem a confiança ou o cuidado de Deus por ele ou a sua confiança. Ele apenas prossegue confiando na mesma palavra do Pai. Então entra em cena essa terceira tentação. O inimigo leva Jesus a um grande monte, um monte muito alto, e ele mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. É claro que isso acontece dentro de uma imaginação, não existe nenhum monte tão alto onde Jesus pudesse ver o Império Romano, a Pérsia, o Egito. Não. É claro que o inimigo leva ele a uma condição onde esse cenário é colocado diante dele. Jesus imagina vendo as nações com todo o seu poder, com toda a sua glória, e o inimigo então oferece tudo aquilo. Fala: olha, eu te entrego todas essas coisas, todos esses reinos e a glória deles, os reinos do mundo, eu entrego tudo isso se você se prostrar e me adorar. Dar-te-ei toda essa autoridade, o verso 6 do capítulo 4 de Lucas, e a glória destes reinos. E veja, Lucas faz um detalhe que Mateus não apresenta, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Jesus não contesta essa declaração.
provavelmente Jesus reconhece que o poder econômico, o poder político, isso pertence ao diabo. Isso é meu, isso me pertence, me foi dado. E eu posso dar isso a quem eu quiser. E eu te ofereço isso com uma pequena condição, com um pequeno gesto. Basta você dar uma rápida ajoelhadazinha aqui na minha presença e me adorar rapidamente. Isso tudo é seu. Veja que, mais uma vez, a tentação ela entra num terreno muito sutil. Não se trata de um grande cenário, ou um cenário de alguma coisa feia, nebulosa, do ponto de vista moral, ético, algo que é vergonhoso. Não. Olha, estão aqui diante de você os impérios, os reinos, os governos do mundo. E todo o poder deles, e a glória deles, e toda a riqueza deles. Eu te entrego isso. É seu. Se você se curvar e me adorar. Bem, vamos de volta ao batismo. Esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Essa é a declaração que Jesus ouve no Jordão. E veja, esse texto, essa afirmação é extraída do Salmo 2, os versos 7 e 8, quando ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Veja como que o inimigo serpenteia de maneira sutil. Está lá, o texto está lá. E, primeiro, o inimigo ele levanta suspeitas sobre a real filiação de Jesus, coloca depois Jesus num alto lugar do templo e sugere a Jesus que salte de lá porque os anjos iriam guardá-lo, e agora ele oferece esse reino dos mundos. A vida, ela toma inúmeros caminhos, a nossa relação com Deus, ela envolve inúmeros interesses. Muitas vezes o que o inimigo faz é mudar o foco, é mudar o nosso interesse, fazer com que o caminho de Deus, os pensamentos de Deus, tornem-se confusos, muitas vezes rejeitados por nós, tornando-nos contrários aos propósitos de Deus. Foi o que aconteceu na antiga aliança. Então veja, nenhuma tentação até aqui tem tido algum caráter moral, como adulterar, mentir, roubar, etc. Isso geralmente acontece quando nós nos afastamos desses caminhos. Mas o que está ali, o que subjaz a tudo isso, é isso que está aqui nessas três tentações de Jesus. E o Salmo 2 é um salmo real. É um salmo que fala sobre o reinado. Vamos abrir lá, acho que vale a pena ler. Salmo 2, um salmo de Davi. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão.
com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É um salmo de Davi, provavelmente diante das pressões, das ameaças que seu reino sofria. E ele afirma que foi colocado no trono pela vontade de Deus e chama os reis da terra, os seus príncipes, a se despirem do seu orgulho. Um salmo que descreve um mundo, um sistema organizado contra Deus, em deliberada oposição contra o governo de Deus, o jeito de Deus governar. Então, os versos 1 a 3, ele descreve uma rebelião. Dos versos 4 a 5, a ilusão que esses reis e essas pessoas poderosas têm do poder. Os versos 6 a 9, ele fala então de um filho que é rei. Os versos 10 até o final, sobre uma advertência aos poderosos. É um salmo que descreve, misturando na sua linguagem, uma realidade que Davi vivia, mas também descreve uma realidade mais atemporal, mas ele mostra como que se estruturam os sistemas do poder no mundo que nós vivemos. É dentro desse contexto, desse salmo, que essa expressão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei e eu te darei as nações como herança, é dentro desse contexto que essa expressão é extraída. Então, quando Jesus ouve essa palavra, em quem eu tenho o meu prazer, essa afirmação também da sua vocação e do amor de Deus é extraída do poema, do primeiro poema do servo sofredor, de Isaías 42, quando ele diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então veja, no batismo de Jesus, ele ouve essa declaração dizendo que ele é o Filho amado e que o Pai tem nele o seu prazer. Nos poemas do servo sofredor de Isaías, os 4 poemas, vemos que esse servo, em quem a alma dele se apraz, em quem Deus se alegra, é um servo que sofre. É um servo que rejeita o poder. É um servo que, na sua humilhação, ele é então exaltado. Os poemas do servo sofredor descrevem a maneira como esse rei exercerá o seu poder. Ele é o servo que veio para sofrer. Jesus, o Filho amado de Deus, o servo de Deus, aquele a quem Deus dará as nações por herança, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A grande questão é como? Como que Jesus vai exercer o seu reinado? Como que Jesus vai exercer o seu poder de rei sobre todas as nações? Veja que o caminho que o inimigo propõe é sempre um caminho muito mais atraente, de respostas muito mais rápidas, de soluções muito mais aparentemente eficientes. Mas Jesus tem um outro caminho. O reino que Jesus está organizando, o reino que Jesus está inaugurando, anunciando, ele tem uma outra categoria, ele tem um outro jeito. Jesus, ele renuncia o poder, e é preciso renunciar o poder para ser o servo do Senhor. Então, esses poemas que estão no capítulo 42, 49, 50 e 53, eles nos dão algumas pistas para nós entendermos a forma como esse servo de Deus exercerá o poder e
de que maneira essas nações lhe serão dadas e ele será rei para sempre, pelos séculos dos séculos. Então, é através da sua humilhação que ele será exaltado. É assim que Paulo consegue compreender. Então veja, Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E no verso 7 de Isaías 53, ele diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então veja, qual foi a maneira que Jesus relacionou com o mundo e com os seus poderes, com as suas potências? Em Mateus 20, 28, pedido da mãe de Tiago e João, Jesus diz que os governadores dominam e os poderosos exercem o poder, mas entre eles, entre os discípulos, não seria assim. Jesus diz: quem quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em João 13, Jesus, naquele momento crucial da sua caminhada com seus discípulos, quando ele caminha para subir o Calvário, quando ele caminha para receber de Deus toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, quando ele caminha para subir o Calvário e ser entronizado como Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos, Jesus toma uma bacia, uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. E quando termina, ele volta-se para os seus discípulos e diz: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Se eu, sendo Senhor e Mestre, e eu sou, Jesus nunca sofreu qualquer tipo de crise ou de insegurança quanto à sua identidade. Ele sabia quem ele era, sempre soube. Mas se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. E aí Jesus estabelece o jeito que ele vai governar, o jeito que ele vai exercer o seu reinado, a maneira como ele vai assumir o trono e estabelecer o seu governo justo. Ele é o servo que vem para servir. Ele não veio para se tornar o político mais influente do planeta, a criatura mais poderosa do planeta.
É como se o inimigo chegasse para ele e dissesse: olha, tudo bem, eu sei que você está aqui para inaugurar um reino de justiça e de paz. Eu sei que você ama os pobres. Eu sei que você se preocupa com os oprimidos. Então vamos fazer uma coisa. Eu te dou todos os poderes. O poder político, o poder econômico, eu te dou. Você vai poder estabelecer um governo justo. Você vai poder acabar com a crise do desemprego, você vai fazer escolas melhores, hospitais melhores, você vai resolver todos os problemas que têm levado milhões de pessoas a protestarem todos os dias. Você vai fazer com que os pobres e os desassistidos e os excluídos e os miseráveis e os oprimidos sejam assistidos e saiam dessa condição de miséria. Eu te entrego tudo isso com uma única condição: se você se prostrar e me adorar. Mas o reino de Jesus não é o reino que se constrói desse jeito. O que Jesus fez e o que Ele espera que façamos é que, ao invés de termos o poder para fazer isso, abramos a porta de casa, estendamos a mesa, convidemos as pessoas para partilharem da nossa mesa. O caminho de Jesus é lavando os pés, é servir e não ser servido, é renunciar, é se sacrificar, é amar. Não é resolver com uma canetada todos os problemas da humanidade, é se meter no coração da humanidade, amando, servindo, cuidando. É desse jeito que o reino de Deus se afirma e se estabelece entre nós. Então, o que estava em jogo não era a autoridade e o poder dos reinos, mas o tipo de autoridade e poder que Jesus iria utilizar para estabelecer o seu reino. Que tipo de reino Jesus pretendia estabelecer? Que tipo de reinado Jesus pretende estabelecer hoje conosco, com o seu povo, com a sua igreja? O que Jesus responde no monte da tentação foi expressivo de tudo aquilo que aconteceu ao longo da sua vida. Ele estabeleceu a natureza do poder e da sua autoridade como servo que sofre, como servo que se entrega. Então, em João 18, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É a mesma coisa que ele disse a Pilatos, quando Pilatos o interroga. E ele diz para Pilatos, olha, está aqui na minha mão. Eu tenho poder, com uma canetada minha, eu te absolvo e te condeno. Sua vida está nas minhas mãos. E Jesus olha para Pilatos e fala: Pilatos, eu não estou interessado nisso. Eu não estou preocupado com o seu reino, com o seu escritório, com a sua mesa, com a sua cadeira, com o status que você tem. Meu reino não tem nada a ver com isso, Pilatos. Meu reino é outro. E mais, essa autoridade que você julga que você não tem. Minha vida nunca esteve nas suas mãos. Nunca. Em momento algum. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei quem reina. Não é você, não é César, não é ninguém. Isso para Jesus era muito claro. Paulo entende isso quando ele escreve aos Gálatas dizendo: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Perdão, perdi aqui isso.
E Paulo segue agora, Tiago, dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja que o que Jesus está afirmando com essa resposta que ele dá a Satanás. Na verdade, é importante considerar que nós só vamos entender a natureza da tentação pela forma da resposta de Jesus. Jesus responde dizendo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja, parece que a resposta de Jesus não tem nada a ver com o caminho que o inimigo propôs para ele. Mas o que Jesus afirma com isso é que a adoração, o ato da adoração, preserva-nos dentro dessa consciência da nova humanidade e do jeito de Deus em conduzir a história. Por isso que a igreja é chamada para ser uma comunidade de adoradores. Não é uma comunidade de cantores. Cantamos. E o canto, os louvores que entoamos, é parte significativa desse grande ato de adoração. Mas o ato de adoração é, sobretudo, o reconhecimento de que existe um Rei e um Senhor diante de quem nós nos curvamos, e esse Rei não é César, esse Rei não é Mamon, esse Rei não é Afrodite, esse Rei não é nenhuma potência, nenhum principado, mas é Jesus Cristo ressurrecto e entronizado, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e pela sua humilhação foi exaltado e recebeu um nome acima de todos os nomes, para que diante do nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu e na terra. Essa é a resposta de Jesus. Adorar é esse ato que nos leva a renunciar os poderes deste mundo, a negá-los. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne e exalta a Deus com seus hinos e com seus cânticos, celebra a mesa da Eucaristia, partilha do pão e do cálice. Todas as vezes que esse povo se reúne para se submeter ao ensino da palavra de Deus, reconhecendo sua autoridade sobre nós. Todas as vezes que esse povo junto ora e eleva a Deus as suas súplicas, e na comunhão com todo o povo de Deus espalhado por todos os cantos, intercede pelo mundo e ora, todas as vezes que esse povo reconhece e afirma o poder de Deus sobre os poderes desse mundo, esse povo permanece como um povo adorador. Todas as vezes que nós nos rendemos aos outros poderes, que era o que o inimigo queria propor para Jesus, curve-se diante de Mamon, curve-se diante de César, curve-se diante de Afrodite, e você vai ter poder. Mas Jesus não se rendeu a esses poderes, porque ele reconhece o único poder e a única autoridade sobre toda a história. O ato de adorar é reconhecer o triunfo da cruz sobre os principados e as potestades. E é submeter tudo ao governo de Deus. E orar, dizendo: venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o ato que envolve a adoração da igreja. Eu queria rapidamente
em termos de conclusão, voltar a Efésios 6, 12, onde Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo reconhece que há uma luta, há um conflito, mas ele fala dessa luta sem alarmismos, sem ansiedade, porque Paulo sabia que o pavor, o medo, nunca foram recursos para o crescimento. Nunca proporcionou maturidade a ninguém. Crentes apavorados, ansiosos, não crescem, não amadurecem, permanecem infantilizados. Cristãos que precisam de fórmulas, que cultivam dependências espirituais infantilizadas, precisam correr atrás de A, B, C ou D para resolver, porque a oração de A, B, C é mais eficiente, é mais poderosa, não crescem, permanecem infantilizados. Paulo reconhece a presença dessas forças, dessas potências, desses principados. Reconhece que o mundo, na forma como ele se organiza sem Deus, sempre foi um lugar hostil para o povo de Deus. E a grande questão que Paulo levanta em Efésios 6 é como que nós podemos viver como povo de Deus de uma forma digna, respondendo como Jesus respondeu às tentações e às provações. Então veja, a pergunta que para mim é importante a gente levar em conta agora é a seguinte: quem são esses principados e potestades? Quem são esses poderes que atuam? Esse inimigo que tenta. Quem são eles? Veja em Colossenses 1,6 como que Paulo olha para isso. Veja o que Paulo diz: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, e veja agora, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Que principados e potestades foram criados por Jesus e para Jesus? Não sou eu que estou dizendo. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e criado para ele. O que Paulo está querendo dizer com isso? Em Colossenses ainda, no verso 10 do capítulo 2, lá um pouquinho mais na frente, ele volta a afirmar isso dizendo: ele, Cristo, é o cabeça de todo principado e potestade. E um pouco mais à frente, no verso 15, ele diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bem, o que é que significa isso? O que é que significa essa declaração de Paulo de que Jesus triunfou sobre os principados e potestades ao expô-los ao desprezo na sua cruz? Bem, principados, potestades, como eu disse na primeira noite, ontem à noite, são forças, poderes. Ninguém vê, mas também não se pode fazer muita coisa em relação a eles. São poderes, forças que promovem o pecado, promovem a morte, realizam o mal. Para os ouvintes de Paulo, seus leitores, melhor dizendo, haviam forças
que moviam o mundo. E isso, na mentalidade do povo do primeiro século, era muito claro. O Império Romano, os deuses pagãos. Se alguma coisa não ia bem, eles culpavam os deuses. Eles não culpavam os outros. Os deuses e os demônios, eles atuavam através de diferentes situações humanas. Se um povo ganhava uma guerra, seus deuses eram mais poderosos do que os deuses dos seus adversários. As batalhas humanas eram batalhas religiosas, eles não separavam. O céu era uma dimensão escondida, secreta da terra. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós não temos essa cosmovisão que essas pessoas tinham no primeiro século. Mas quando nós olhamos, quais são as forças que conduzem a nossa história, que conduzem o nosso mundo? Política, dinheiro, propaganda. Nós não vemos nada disso. Podemos ver na TV, podemos ver os relatos, etc., mas nós percebemos visivelmente os resultados. Em 2008, o mundo esteve mergulhado numa recessão econômica brutal. Milhões de pessoas perderam empregos, países afundaram. Hoje nós vemos isso acontecendo na Europa. O que está por trás disso? Financiamento dos imóveis nos Estados Unidos, as guerras do Afeganistão, do Iraque. Quem que é responsável pelos milhões de refugiados vivendo em condições subhumanas? Quem é o responsável, quem são os responsáveis pela miséria com que muitos vivem em alguns países da África? O que está por trás da violência hoje no nosso país? O que está por trás do elevadíssimo consumo de drogas, álcool? A violência doméstica, o que é que está por trás de tanta maldade, de tanta perversidade? O que leva o ser humano a destruir o meio ambiente, a destruir o seu habitat, a cavar a sua própria sepultura? Nós podemos ter uma série de suspeitas e de ideias e economistas e psicólogos e estudiosos e cientistas podem nos ajudar a entender um monte dessas coisas. Mas o problema é que elas estão aí. E muitas vezes os nossos esforços são insignificantes diante da força desses poderes. A diferença entre nós e essas pessoas do primeiro século é que elas davam nome a essas forças. Mamon, César, Afrodite. E nós precisamos voltar a ver o que Paulo escreve, principalmente aos Colossenses. Paulo começa esse texto dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É uma linguagem de êxodo, é uma linguagem de libertação. Da mesma forma como o povo de Israel foi liberto da escravidão e estabelecido como povo de Deus, agora, pela pregação do Evangelho, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, pessoas de todos os lugares são libertos do poder da morte e das trevas e introduzidos para dentro do reino de Jesus Cristo. Agora, o que é que aconteceu? O que aconteceu e que é importante a gente entender é simples. Veja, pensa aqui comigo. Gênesis 1 e 2. Deus cria o mundo. O refrão que aparece na criação é que tudo que Deus criou era bom. A criação de Deus é boa, sempre foi boa.
O mundo, na mente de Paulo, não está dividido entre um mundo ruim e um mundo bom. Não, o mundo de Deus é sempre um mundo ordenado, harmonioso, bonito, bom. Esse é o mundo de Deus. Isso não se perdeu, não acabou. A criação de Deus permanece como sendo uma boa criação. Ponto. O que é o pecado? O pecado é quando nós transformamos o mundo bom de Deus e as coisas boas de Deus em coisas nocivas, ruins, perversas, quando nós tiramos aquilo para o qual Deus criou e a destinação da criação de Deus para usá-la para os nossos próprios fins egoístas, mesquinhos, violentos e perversos. Então veja, Deus cria o ser humano, dá ao ser humano a capacidade de trabalhar, de cuidar da criação de Deus, de usar essa criação de Deus para o bem comum. Mas vem o pecado. E o pecado faz surgir um sistema. Esse sistema enaltece uma potência chamada mamon, dinheiro. E, de repente, a humanidade se coloca de joelhos diante de mamon, e mamon passa a governar. E mamon passa a exercer o seu poder. Deus, quando nos cria, Ele nos cria homem e mulher, macho e fêmea. Nos colocou no jardim, disse para procriar, para sermos amigos, para vivermos em comunhão. O pecado vem e uma potência, uma potestade surge e ela chama Afrodite. E de repente ela confunde a sexualidade e coloca uma humanidade inteirinha curvada diante dela, fazendo exatamente o que ela deseja. E Deus nos chama para viver em comunhão, servindo uns aos outros, o primeiro sendo o último, mas de repente surge uma potência que no tempo de Paulo chamavam de César. E essa potência, esse poder político, faz com que se criem estruturas poderosas, opressivas, e o mundo se curva diante de César. O que Jesus fez lá na cruz? Jesus na cruz, ele desprezou esses poderes. É como se Jesus estivesse dizendo ali na cruz, olha, Mamon tentou me seduzir. Ele tentou me fazer acreditar que se eu tivesse esse poder econômico nas mãos, eu seria o cara mais poderoso e mudaria o mundo. Mas ele não conseguiu. Eu vim para servir e vim para amar. Vim para lavar os pés e eu lavei os pés até o fim. Mamon não me seduziu, eu venci Mamon. E quando Jesus sobe na cruz, Mamon se vê completamente desprezado, porque estava ali na cruz alguém que não lhe deu a mínima. É como se Jesus dissesse, olha, eu entrei aqui no mundo para servir, para amar, mas de repente uma potência, um poder surge, chamada Afrodite, e querendo me seduzir e me confundir, mas eu amei e amei de forma pura cada homem, cada mulher com quem eu cruzei. Afrodite não teve o poder de me levar a usar as pessoas para atender e satisfazer as minhas necessidades, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou um filho amado do meu Pai. Afrodite dançou. E quando Jesus sobe na cruz, Afrodite é completamente desprezada. E por aí vai.
Os poderes, as potências não foram aniquilados, eles foram desprezados. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, ele venceu os poderes, ele venceu as potências. O inimigo tentou fazer isso no início do seu ministério público e seguiu tentando fazer isso em todo o ministério de Jesus. Mas quando Jesus termina, ele termina vencendo todas essas potências. Ele as despreza. A nossa luta é isso. Nós somos chamados para viver essa nova realidade do reino de Deus. Todas as vezes que nós resistimos a essas potências e a esses poderes, em todas as artimanhas sedutoras que criam, em todas essas armadilhas que Paulo se refere, nós estamos expondo-as ao desprezo e trazendo a criação de volta aos propósitos do Criador. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando bem? É isso. A reconciliação é isso. Nós somos ministros, ministras da reconciliação. Trazendo todas as vezes que um jovem, uma jovem, um homem casado, uma mulher casada, diz não para Afrodite, diz não para a promiscuidade, não para a prostituição, não para a imoralidade sexual, diz não para essas coisas, ele está trazendo a sexualidade de volta aos propósitos do Criador, negando o poder de Afrodite. É isso que Paulo está dizendo, tudo foi criado por Deus e tudo foi criado para Deus. A sexualidade foi criada por Ele e para Ele. As nossas estruturas sociais foram criadas por Ele e para Ele. Os nossos relacionamentos por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo é muito bom. O pecado, ele não cria nada. O pecado não produz nada novo. O pecado apenas corrompe a boa criação de Deus. O que Jesus veio fazer foi trazer a criação de volta aos propósitos do Criador. Ele é o verdadeiro homem, o verdadeiro ser humano pretendido por Deus na sua criação. Ele vive, ele resiste a essas tentações e ele afirma essa humanidade real, verdadeira, gloriosa, nobre, pretendida por Deus. É por isso que Paulo diz, todas as coisas foram criadas por Ele. O que é que nós fazemos hoje? Todas as vezes que nós atuamos, não como quem abusa da criação, mas como quem atua sobre ela como um mordomo, como um servo zeloso dela, por ser o jardim de Deus, nós estamos trazendo a criação de volta aos propósitos do Criador. Todas as vezes que eu resisto às seduções e às armadilhas de Afrodite, querendo fazer de mim uma pessoa promíscua, imoral, eu estou trazendo a criação de Deus de volta aos propósitos de Deus. Eu tenho um amigo lá na igreja que ele costuma dizer isso. Ele fala, Ricardo, a melhor forma de você desprezar um poder assim, por exemplo, como é que você despreza Mamon? Doe. Seja generoso. Todas as vezes que você livremente, espontaneamente, generosamente, você pega os seus recursos e doa, você está dizendo para Mamon, você não me controla. Você está a meu serviço, nunca eu ao seu serviço. Como que nós desprezamos Afrodite? Castidade. Fidelidade. Castidade para os não casados, fidelidade para os casados. Todas as vezes que um homem e uma mulher, um marido e uma esposa permanecem fiéis um ao outro, eles estão dizendo para Afrodite, você não tem poder sobre mim. Todas as vezes que um jovem diz não, ele está dizendo para Afrodite, você não tem poder sobre mim. Como que nós resistimos ao poder político? Lavando os pés.
nos curvando e servindo o outro. Então, meus queridos, como é que Jesus lida com os poderes? Tudo pertence a Cristo. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo, incluindo as potências, os poderes. O mundo para Paulo não é um mundo dividido. Tudo foi criado para Deus. O mundo de Deus é um mundo bom, um mundo ordenado, um mundo estruturado. Não é um mundo caótico. O erro está no fato de que nós, seres humanos, abrimos mão das nossas responsabilidades diante de Deus com a sua criação. E quando nós recusamos a usar os recursos e dons que Deus nos deu, profissão, conhecimento, etc., para cumprir os propósitos de Deus, e nos rendemos aos poderes do mundo, quando nos recusamos a usar a sexualidade que Deus nos deu para realizar os seus propósitos, nós nos rendemos ao poder de Afrodite e ela passa a nos controlar. E quando os poderes do mundo assumem o seu controle sobre nós, nós morremos. É isso que Paulo diz aos Efésios: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Como? Quando vocês andavam segundo o curso desse mundo. Quando vocês andavam do jeito que todos os brasileiros andam, do jeito que todos os brasilienses vivem. A cruz é a vitória de Jesus sobre os poderes. O que Paulo tem em mente quando ele fala desses poderes são as filosofias, as forças que controlam as diferentes nações e raças e que tentam controlar a vida. Os poderes afirmam que você deve viver pelo dinheiro. Jesus afirma que você não pode servir a Deus e a Mamon. Os poderes dizem que o caminho de Israel para a libertação vem através da espada. Jesus afirma que os que tomam a espada pela espada perecerão. Os poderes dizem que César é o Senhor. Jesus vem e anuncia o seu reino e é entronizado como Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, os poderes crucificaram Jesus porque é isso que os poderes fazem todas as vezes que eles são confrontados. E por fim, a nossa grande vocação é a reconciliação de tudo isso em Cristo Jesus. Trazer essas coisas de volta. É isso que a tentação de Jesus coloca como um ponto crucial. Como que Jesus vai viver? Onde ele vai colocar sua confiança? De que maneira ele vai exercer o seu reinado messiânico? Como que ele vai estabelecer o seu governo sobre todas as coisas? De que forma ele vai se relacionar com o Pai? Qual o papel e o lugar do Pai na sua vida? Então veja, os poderes, eles foram derrotados, mas não foram eliminados. Deus está em Cristo, criando um mundo novo, uma nova criação, novos céus e nova terra, colocando tudo sob o controle de Cristo. Isso foi o que a tentação provocou em Jesus. Jesus nos conta esse episódio para nos ajudar a entender que é isso que vai estar sempre diante de mim e de você todos os dias. Todos os dias. E a nossa escolha, a forma como nós vamos responder a Deus, pela fé, é que vai determinar o jeito que nós vamos viver. Se nós vamos viver do jeito que o inimigo quer que vivamos, ou se nós vamos viver do jeito que Deus nos criou para viver. E a única forma de nós optarmos pelo jeito de Deus é seguir a Jesus no caminho da obediência.
e da obediência sacrificial. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Desculpa ter tomado tanto tempo de vocês e cansado tanto, mas espero que isso possa ajudá-los nas suas meditações e considerações sobre os desafios da vida e da fé em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos chama para viver nesse mundo que virou as costas para ti, nesse mundo que procura seguir o seu próprio curso. Te agradecemos, ó Deus, porque é dentro dessa realidade que nós somos chamados para ser seus discípulos e discípulas. É dentro dessa realidade que nós experimentamos o teu grande amor por nós. É dentro dessa realidade que somos chamados a afirmar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, ó Deus, ajuda-nos e abençoe-nos, de forma, ó Deus, que, como o teu povo e como tua igreja, possamos atuar nesse mundo, trazendo a criação de volta aos teus propósitos, reconciliando em Cristo todas as coisas como verdadeiros servos da reconciliação. Que o Senhor abençoe essa igreja, as igrejas aqui em Porto Alegre, abençoe o teu povo nessa cidade, para que esse povo não se renda aos poderes deste mundo, não se renda às seduções e às armadilhas que o inimigo cria, mas que vestidos, ó Deus, de toda a armadura da fé, possamos, Senhor, resistir às suas seduções e às suas armadilhas e permanecer, ó Deus, como teu povo fiel, fazendo a tua vontade, cumprindo com os teus propósitos e provando a alegria e a bênção do novo mundo que o Senhor já começou. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.